Olá! No programa de hoje você vai conhecer como funcionam as políticas de redução de uso de plástico pelo mundo. Visto como uma alternativa prática, o plástico se tornou um grande problema ambiental. Segundo a ONU, a poluição plástica cresceu nos últimos anos e deve dobrar até 2030, com consequências terríveis para a saúde, a economia, a biodiversidade e o clima. Agora vamos saber como os países estão se organizando para enfrentar o problema. No Como Funciona Aí, quem conta são os próprios brasileiros que vivem no exterior. Vamos comparar o que é permitido ou não lá e cá. A gente vai conhecer mais sobre as políticas adotadas no Chile, na Austrália e no Canadá. Começamos com o Chile, primeiro país sul-americano a banir as sacolas plásticas de estabelecimentos comerciais e que em 2021 aprovou uma lei nacional que proíbe a utilização de plásticos descartáveis e de uso único. A gente convidou a jornalista Isabela Vargas, que mora em Santiago, para mostrar como está a adaptação por lá. Conta pra gente, Isabela, como funciona aí? Meu nome é Isabela Vargas, eu sou jornalista, moro no Chile há 9 anos e o Chile foi o primeiro país na América do Sul que eliminou as sacolas plásticas no comércio. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência como consumidora. Aqui no Chile já é uma política que está totalmente incorporada à realidade das pessoas. Ninguém usa mais sacolas plásticas. Todo mundo sai de casa com uma bolsa já de pano, né? Se chega no local e esqueceu essa bolsa, essa sacola, geralmente as grandes cadeias de supermercados, de lojas, têm bolsas para vender de material reciclável, resistente, né? Em alguns casos também te dão sacolas de papel e isso vale para todo o comércio, enfim, desde pequenos locais, farmácias. Enquanto o Chile foi pioneiro na América do Sul em proibir sacolas de plástico, o Brasil não tem legislação federal sobre a matéria. Entre 1995 e 2019, foram apresentados no Congresso Nacional 135 projetos de lei com o tema plástico, propondo o banimento ou limitação ao uso e comercialização do produto. A única exceção, que ainda é um hábito difícil de mudar aqui no Chile, são as feiras livres, que nas feiras ainda tem o uso de sacolas plásticas. Na nossa família aqui somos 3 pessoas, 2 adultos e uma criança, e a gente vai uma vez por semana à feira e voltamos da feira com uma média de 10 a 15 sacolinhas plásticas. E que não são de material reciclável, então realmente esse ainda é um problema bem grave aqui. Para ajudar a gente a fazer um comparativo, eu converso agora com Paulo de Bessa Antunes, especialista em direito ambiental, presidente da União Brasileira de Advocacia Ambiental e membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. Doutor Paulo, bem-vindo ao Como Funciona Aí. Obrigado, bem-vindo, é um prazer poder participar aqui com vocês de um programa tão interessante. Bom, começando aí a explicar o que é esse plástico de uso único e qual é o impacto que ele causa no meio ambiente. Bom, o plástico de uso único é uma ideia que vamos dizer, são as sacolas tradicionais que nós tínhamos, né? Que você usa e aquilo é simplesmente jogado fora, né? A gente tem aí uma quantidade muito grande desse produto espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Como eles demoram, assim, às vezes dezenas ou centenas de anos para ser
destruído pela natureza, eles vão criando volumes de sujeira, de poluição que são muito altos, e a gente vê uma repercussão disso assim muito clara nesses problemas de grandes chuvas do verão, com entupimento de bueiros, entupimento de rios, canais. Então, causa um estrago muito grande. E há um outro estrago no mar, que também é muito relevante, e principalmente por microplásticos, impacto no turismo. Realmente é uma coisa muito séria, é uma coisa horrorosa. Doutor Paulo, a gente viu aí que o Chile é protagonista na proibição de plástico. A Isabela contou para a gente aí como é que está funcionando, mas eu queria saber como é essa legislação do Chile. Olha, é uma tendência assim, curiosa no direito ambiental, que é uma certa reprodução internacional das leis. Então, elas todas têm mais ou menos a mesma característica, embora essa lei chilena ela tenha um dado assim, que eu considero interessante, que é não ter as sacolas disponíveis para venda. Porque, por exemplo, o Brasil ele tem uma legislação de sacola plástica, que devido ao fato do país ser uma federação, vários municípios têm leis próprias para isso. Então, no caso do Rio de Janeiro, você é obrigado a comprar a sacola plástica caso você não tenha suas próprias sacolas. Qual é a ideia? É que a pessoa sinta o preço desse produto. O que a gente está vendo na legislação chilena é que não há essa opção. Eu lembro que a nossa colega ela disse, porque eu trago mais ou menos umas 10 sacolas, né? 10 a 12 sacolas, foi o número que eu me lembro que ela disse. Então, veja, dependendo da quantidade de pessoas, do impacto que a feira tem no comércio local, é uma falha da lei, né? Então, seria talvez o caso, e mesmo nesse comércio local tipo feira, o próprio comprador fosse obrigado a ter a sacola. Tem que ter uma adaptação. Agora, a lei me parece boa, mas aí, no caso das feiras, claramente há uma falha, né, nesse comércio popular. E aqui no Brasil, vai depender do município como isso está funcionando. Há projetos de lei no Congresso Nacional tramitando. Acho que já é tempo de que esses projetos de lei sejam aprovados, porque nós temos, é claro, a lei dos resíduos sólidos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga uma certa logística reversa que tem funcionado para, por exemplo, latas de alumínio, embalagens de produtos agrotóxicos e tudo mais, ela mais ou menos funciona. Agora, essa poluição muito difusa que é do plástico, nós não temos uma norma clara sobre isso. Doutor Paulo, a gente vai voltar para o Chile. Embora o país tenha aprovado a proibição de sacolas plásticas em 2017, ainda existem locais em que esse tipo de embalagem é utilizado. A Isabela foi a uma loja para mostrar na prática, no comércio, como está sendo. Isabela, como funciona aí? Bom, acabei de fazer minha comprinha aqui, saí do shopping, tá? Tô aqui já com as minhas sacolinhas, tá? Todas sacolinhas de papel, não se usa sacola de plástico aqui. E agora tô indo para casa. Sobre a coleta seletiva aqui em Santiago, ela está organizada de acordo com os bairros, tá? Conforme o bairro, a administração do bairro tem o serviço ou não. É muito mais autogestionado, ou seja, cabe a cada pessoa que quer participar da coleta seletiva ajudar, não só separando o lixo, mas também eles fazem uns pontos de coleta, onde a gente pode vir e deixar o material reciclável, tá? Nesse caso aqui, eu encontrei perto da minha casa um contenedor de vidro, tá? Só recebe vidro. Então, tá bem cheio, né, o contenedor,
E quando fica lotado, as pessoas inclusive deixam as sacolas com os resíduos do lado de fora. Mas existe, né? Não em toda a cidade de Santiago, mas tem em vários pontos da cidade e funciona super bem, principalmente porque as pessoas participam. Doutor Paulo, a gente viu que o plástico não está totalmente banido lá do Chile, mas quando se trata de punição, isso de uma maneira geral, as multas acabam sendo pesadas? Esse caso chileno, eu assim não conheço em detalhe, porque essa lei está em implantação. Mas eu posso te dar alguns exemplos, por exemplo, da Alemanha, que isso é uma coisa que está bem adiantada. Na Alemanha, se a pessoa não recolher o lixo de acordo com as determinações, ela é multada, e as multas são pesadas. Então, como há uma tendência vamos dizer, dessa legislação se reproduzir nos diversos países, provavelmente o Chile está vivendo essa fase de transição e ele deve entrar nesse sistema. Mas qual é a dificuldade que um país como o Chile tem, e que é uma dificuldade que o Brasil também teria nesse caso, é que se você não tiver uma política educacional, e aí eu estou falando de política educacional no sentido de educação ambiental, desde muito tenra idade, a levar a esse tipo de comportamento, o que tenderá a acontecer é que mesmo as leis de penalização, de multa, elas acabarão não sendo aplicadas. Porque se você tiver uma quantidade muito grande de gente que não segue a lei, provavelmente ela não será aplicada, e é aquela história que a gente conhece bem aqui no Brasil de lei que pegou ou não pegou. Então, é lógico que você precisa ter um período de transição com relação a isso, e massivo. E claramente ali no caso que foi mostrado em Santiago, os coletores de lixo, eles são insuficientes, e ele não está espalhado na cidade inteira. Então, o que você pode imaginar no limite? No limite, você pega o lixo e joga num outro bairro. Então, essa questão de você ter a estrutura muito bem feita e vamos dizer, trabalhada com esse lado educativo durante um certo tempo, ela é importante, principalmente para a criança, porque é lógico que o adulto ele sabe o que é proibido ou não, mas a criança, se você vai educando, eu vejo aqui em casa, por exemplo, meus filhos, quando eram menores, vinham da escola com essa noção, então você tinha maior dificuldade de não cumprir aquele, vamos dizer assim, aquele modelito sustentável, né? Aqui tem que ser a mesma coisa, tá? O lugar, vamos dizer assim, na Escandinávia, isso tem multas muito altas, tá? Mas você tem populações que já durante muitos anos têm essa educação, e tem um outro fator também que é importante, que é a renda, né? Capacidade econômica para fazer isso. Agora, eu gostei da loja, né? Que só tem sacola de papel, e, na verdade, você vê que coisa curiosa, nós estamos voltando ao passado. Exatamente. Eu me lembro quando eu era criança, o leite era em garrafa de vidro, o refrigerante, a cerveja, era em garrafa de vidro, os embrulhos eram todos de papel, etc. Então, quer dizer, na verdade, nós vamos ter que andar para trás para poder andar para frente, porque o modelo antigo, nesse particular, era melhor. Doutor Paulo, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de Canadá e Austrália. A gente faz uma rápida parada e volta já. A gente está de volta e você já viu como funciona a proibição de plásticos descartáveis e de uso único no Chile. Agora a gente viaja para a Austrália. Lá o curioso é que a iniciativa para reduzir o uso de sacolas plásticas
partiu de uma decisão comercial em 2018, quando 2 das maiores redes de supermercados do país decidiram suspender o uso de sacolas plásticas. A medida conseguiu reduzir 80% do uso delas em 3 meses. O sucesso da iniciativa obrigou estados e governo a adotar um plano nacional. Vamos conversar com a Virgínia Nascimento, que mora há 5 anos em Perth, capital da Austrália Ocidental. Virgínia, conta pra gente como funciona aí. Meu nome é Virgínia, eu tenho 37 anos, eu sou natural de Brasília, aí no Brasil. Estou morando aqui na Austrália, em Perth, WA, tem 5 anos. Eu vou falar um pouco sobre como que eles fazem na questão do uso do plástico aqui no país. Eu acho bem interessante. Eu acho a Austrália um país limpo. Eles sempre tentam adotar a política de reciclagem. Essa questão ambiental aqui é bem importante, né? Algumas coisas que eu vejo de diferença. Por exemplo, na escola, eu tenho um filho de 14 anos, eles sempre pedem para não levar plástico, nada dentro de plástico, container. Aí eu geralmente uso esse tipo de papel, que eu embalo o lanche dele aqui, coloco um sanduíche, o que ele precisar, né, de levar para comer, enrolo aqui, coloco dentro da mochila. Esses talheres são bem comuns aqui, você vê tipo tudo quanto é lugar, que aí você não precisa de usar o plástico, né? Os canudos também são proibidos, ou você tem o seu próprio canudo, geralmente o pessoal leva dentro de uma bolsinha, ou então são aqueles canudos de papel. O copo também, quando você vai numa cafeteria aqui, todo mundo toma café o tempo inteiro. Eles dão esse copo aqui, que é um copo biodegradável, né, de papel. Ou todo mundo tem o seu próprio copo, aí você leva, entrega o copo pra barista, ela bota o seu café e aí é isso. Nos mercados, geralmente é uma sacolinha assim de papel. Tem também a opção de plástico, mas aí você sempre tem que comprar. E o lixo, tem os caminhões de lixo. Aqui na minha casa, por exemplo, na segunda-feira, eles pegam o lixo molhado, né, que é a comida, as frutas. E na quarta-feira, o lixo plástico, vidro, e aí é tudo separadinho. Na Austrália, o governo entregou o Plano Nacional de Plásticos em 2021. Assim como no Brasil, muitos estados naquele país começaram esse processo aprovando leis ordinárias. Até julho de 2019, 9 unidades federativas brasileiras já tinham banido canudos plásticos e 6 tinham legislação sobre banimento de sacolas plásticas. Aí essas são os nossos bins, né? As caixas de lixo. Aí aqui vem explicando direitinho o que é que pode colocar na amarela, o que é que pode ir no verde e o que vai no vermelho. Roupa, por exemplo, eu achava que era uma coisa reciclável e não é. Então tem que colocar no lixo vermelho. É isso. Espero ter mostrado um pouquinho do dia a dia aqui para vocês, que a gente consiga preservar mais o nosso ambiente, né? É bem importante. Doutor Paulo, a história da Virgínia aí meio que lembra aquela história que a gente falou no começo dos embrulhos de pães, do embrulho do lanche, tudo com papel, né?
Agora, o que é curioso, que também citei aí no início, é que foi uma iniciativa das empresas privadas. Maior preocupação com o meio ambiente também é uma certa função de maior nível de renda, porque a pessoa que está preocupada em almoçar, ela, para ter uma preocupação com o meio ambiente, vamos dizer, essa preocupação está em segundo plano. Então, a Austrália tem é um país que tem um nível de renda muito alto e, tradicionalmente, é um país preocupado com o meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma discussão aí que agora que o Supremo Tribunal Federal está mudando a jurisprudência dele no sentido de mais autonomia para os estados, e havia uma discussão muito forte com relação a essa questão de banir sacolas de plástico, se isso era legislar sobre direito comercial ou se isso era legislar sobre direito ambiental. Direito comercial é uma competência federal. Então, o que acontecia? Dizia, não pode banir porque isso é uma competência federal. Mas o Supremo Tribunal Federal está caminhando para entender que não se está legislando sobre comércio aí, está se legislando sobre proteção ao meio ambiente. Então, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal ele comece a dar mais força a essa legislação. Os estados, como foi mostrado no programa, os estados eles estão ampliando essa legislação de proibição. Tem sido adotado aqui o critério de vender a sacola e mais adiante deve ser totalmente proibida, porque, afinal de contas, o preço também é baixo e não pode ser muito mais caro, e por um preço baixo acaba que as pessoas compram. Então, o ideal é proibir, ou então que se vendam aquelas sacolas tradicionais, né, essas bolsas daquele plástico duro ou mesmo de tecido, mas isso também tem que ser um preço caro, porque se for barato, nós continuamos no mesmo problema. A pessoa tem que se sentir naquela parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Bom, vamos aí para o Canadá agora, onde a população descarta cerca de 3 milhões de toneladas de lixo plástico a cada ano. E apenas 9% deles são reciclados. Lá, a previsão era de que as restrições nacionais de itens de plástico de uso único entrassem em vigor em 2021. Mas o governo anunciou que os regulamentos serão entregues ainda em 2022. Só que muitas províncias canadenses já adotaram as medidas. O Diego Santana, que mora em Vancouver há 4 anos, explica como é por lá. Diego, como funciona aí? Olá, me chamo Diego Santana, sou originalmente de Aracaju, Sergipe, e desde 2017 moro em Vancouver com minha esposa. Nos mudamos em 2017 para cá. Vancouver fica na província da Colômbia Britânica, que é a província mais a oeste do Canadá, e é também Vancouver é uma das cidades mais quentes aqui do Canadá. Então a temperatura aqui, a média do ano é super agradável. As políticas ambientais aqui elas são muito fortes, elas sempre envolvem o consumidor final, os varejistas e os atacadistas, né? Então, desde 2019 começou o banimento do que eles chamam, em português, seria plástico de uso único, né? Então, são esses plásticos de uso único são uma família de 6 tipos de plástico, né? Que são sacolas de supermercado, canudos, stir sticks, que são esses pauzinhos para mexer o café, né? A cultura do café aqui é muito forte. Six-pack ring, que são os anéis que unem as latas, né? Quando você compra uma cerveja, um refrigerante, ele vem em anéis de plástico. As latas elas vêm conectadas ao anel de plástico. Talheres descartáveis e todos os containers, recipientes de
de comida, né? A substituição da sacola plástica tem que ser dada por sacola de papel, né? Um fato curioso dessa política aqui da Colômbia Britânica é que tem que ser cobrado no mínimo 15 centavos para o consumidor por sacola de papel. Eu estou aqui na minha cozinha agora e eu vou mostrar a vocês como é feita aqui a separação de lixo aqui em casa. O primeiro que a gente deixa aqui é o orgânico, né? Tudo que é orgânico. O segundo que eu tenho aqui é um sopra plástico, soft plastic, como vocês vão ver lá na coleta. O meu terceiro principal são containers. O interessante aqui é que o lixo aqui ele tende a ser limpo, o lixo de containers, né? Lave seu container, seque e aí você joga fora. Mesma coisa o plástico que você está jogando, soft plastic, ele tem que ser lavado também, porque se ele estiver sujo ele vai para o aterro, né? Eu estou aqui na estação de reciclagem do meu condomínio, do meu prédio. Aqui bastante plástico. Todo esse plástico ele é mais facilmente reciclado se ele estiver separado de outros tipos de plástico. Isso aqui é o compactador. Isso aqui, tudo que você joga aqui dentro, vai para o aterro sanitário. Doutor Paulo, a gente viu aí que o Diego está totalmente adaptado, que a regra já está valendo para ele, mesmo que a medida ainda não esteja em vigor. Isso acontece também para o canadense, né? Isso já é um hábito. O Canadá é um país que tem uma legislação ambiental interessante, que também é pelas províncias, né? Porque o Canadá é uma federação, então cada província tem mais ou menos a sua legislação própria, mas o Canadá é um país que adota muito esse sistema, vamos dizer assim, educacional, como uma forma de levar a alterações no comportamento ambiental. Ele apresentou um dado ali muito interessante, que é o da limpeza do resíduo a ser jogado fora. Porque o que acontece? Se você jogar fora o plástico ou as latas sujos, quando você for fazer a reciclagem, aquele produto não vai se prestar. Imagina se cada um jogar com um pouquinho de sujeira, esses equipamentos não vão ter capacidade de limpar isso tudo e de fazer a reciclagem adequada, provavelmente você vai perder produto. Eu tenho um dado aqui curioso, porque ele falou sobre a questão da quantidade de reciclagem de plástico. Então, veja bem, o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico. Tá? O primeiro é os Estados Unidos, segundo a China, terceiro a Índia, o Canadá vem em 10º lugar. Tá? Então, enquanto o Brasil produz 11.355.220 toneladas de lixo plástico, o Canadá produz 6 milhões. O Canadá recicla 21,25%. Nós estamos muito atrasados. Se a gente pegar os Estados Unidos, ele faz uma reciclagem, a relação entre o que ele produz e o que ele recicla é de 35%. Né? A Alemanha, 37%. O Japão está baixo nesse nível também, com 5,68%. Ou seja, do ponto de vista global, a reciclagem de plástico, por vários motivos, ainda é baixa. Ninguém ultrapassou 40%. Obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí, doutor Paulo. E é isso, gente. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Tchau!